Olha aqui, gente, nesse fim de semana, nós atingimos aí essa marca de 100 mil vítimas fatais do coronavírus. De um lado, nas redes sociais, comentários que, na minha opinião, são absurdos. As pessoas, não, isso aí é fake, o pessoal está aumentando o número de mortes, o cara morre de uma operação mal cedida, coloca na conta do coronavírus. O cara sofre um acidente, acaba morrendo, coloca na conta, né? Eu acho um absurdo, né, alguém agir desta maneira. E outra coisa, são certamente números subnotificados. E 100 mil é aquele placar macabro oficial, porque o que tem de casos que não são notificados, eles são impressionantes. E no Campeonato Brasileiro, um jogo foi cancelado porque vários jogadores do time, 8 do time titular do Goiás, mais alguns reservas, outros profissionais do clube, testaram positivo para o coronavírus em plena manhã do jogo. Mesmo assim, uma confusão, uma desorganização da CBF. O São Paulo chegou a entrar em campo para disputar um jogo que não haveria, e todo mundo sabia desde 9 da manhã que não haveria, porque o Goiás não tinha nenhum time para colocar em campo, né? Acabou sendo adiado, mas mostra a confusão, a falta de inteligência, de bom senso, no que diz respeito, como diz o outro, no tocante a tomar decisões, né? Aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Transportes informa que registrou 259 autuações a consórcios que servem a população com linhas de ônibus, Intersul, Internorte, Transcarioca, Santa Cruz, além do BRT, porque muitas irregularidades foram flagradas, inclusive inoperância de alguns itinerários. Sabe, a empresa não bota ônibus para servir a população. Agora, o valor da multa a gente não sabe, nem sabe se isso aí é cobrado de fato. O objetivo da ação da prefeitura era verificar as condições da frota, além do cumprimento de medidas sanitárias por enfrentamento à Covid-19. Quando a marca dos 100 mil mortes foi notificada aí nas redes sociais, repercutindo demais, com a polêmica de sempre, né? Porque as pessoas, tem muita gente que não se importa com essas 100 mil famílias que perderam alguém. Ficam usando a sua energia para defender os seus... aquela coisa fanática de defender esse ou aquele lado da política, os seus líderes, os seus ídolos da política. É uma coisa impressionante, patética, né? É uma coisa impressionante. Agora, por que chegou? Tem culpado por nós atingirmos essa marca? 100 mil mortos, números oficiais, deve ter muito mais que isso. Existe algum culpado? A gente errou no tratamento, além de tudo que é flagrante? Na sua opinião, isso não tinha como evitar? Não havia como salvar essas vidas? O mundo todo está apavorado. Tem alguns lugares aí que a doença voltou com muita força. Aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que estava dominado, voltou com tal força que na prefeitura, lá do extremo sul da cidade de Pelotas, tem 300, 400 mil pessoas, a prefeita instituiu de sábado para agora um lockdown, fechamento mesmo, multando quem não tinha motivo para ir à rua. E aí entrou uma juíza na parada, um juiz, e disse que era ilegal, não pode, é o direito de ir e vir e tudo mais. Então, enquanto as lideranças, os gestores ficam brigando, a população está no meio disso. E gente morrendo muito. Aqui no Rio de Janeiro, estranhamente, com todo o problema que você vê, nas praias, na Zona Sul, nas aglomerações, pessoas sem máscara, muita gente não acredita na doença, apesar das evidências, e as comunidades sem condição. Por incrível que pareça, o estado do Rio está entre aqueles que os casos estão caindo. Eu tenho até medo de falar isso no rádio, que já tem gente sem noção que acha que não tem perigo. Imagina a gente falando isso, né? Tem que continuar usando máscara, tem que continuar tomando cuidado, porque ninguém conseguiu ainda dominar o coronavírus, a Covid-19. E a vacina prometida para essa semana é da Rússia. A Rússia está prometendo para esta semana a primeira vacina. Só que está todo mundo com medo, com essa rapidez toda. Os grandes consórcios do mundo estão prometendo para, na melhor das hipóteses, dezembro. E a Rússia é acusada também de ter hackeado pesquisa, de ter colocando aí de forma assodada, apressada, essa vacina para ter uma vitória política, né, no mundo nesse momento. Então, muita gente
com medo dessa vacina que vai ser lançada esta semana, a vacina russa. Tem outras a caminho, tem outras vindo por aí. 912 do Rio de Janeiro. Então, qual é a ordem do dia? Bom senso, continuar usando máscara todo mundo. Lembrando que o contágio é feito pelo ser humano, pelo movimento, é a gente que leva o vírus para lá e para cá. E quanto mais a gente, mais rápido e de forma eficiente a gente fizer a nossa parte, a gente ajuda decisivamente a controlar esse contágio. E a única maneira que nós temos de controlar o contágio é o isolamento social, é o uso de máscara, é a higiene com álcool gel, água e sabão. Não tem outro jeito. E as pessoas sem noção que andam por aí espalhando, aí tem que entregar para Deus. Tem que entregar para Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião.